Amém. Quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus de amor, te agradecemos, Senhor, pelo maior presente que recebemos. Teu Filho Jesus, que veio ao mundo, abrindo mão de toda a sua glória e habitando entre nós de uma forma tão humilde. Nosso coração se alegra, Pai, porque através desse ato alcançamos a nossa redenção, alcançamos a salvação. Nesse momento, ó Deus, abrimos o coração e pedimos, ó Pai, ministra o nosso coração, fala conosco, queremos ouvir a Tua doce voz. É no santo nome de Jesus que te oramos, meu bom Pai. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidá-los hoje a meditar comigo na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 9, nós iremos fazer a leitura do versículo 6. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta neste texto, para que possamos, à medida que vá pregando, você ir visitando o texto, para entender de uma forma mais ampla. Esse versículo já foi recitado aqui em canção, e também já foi recitado aqui pelo nosso ministro de louvor no começo do culto. É um dos textos mais utilizados nesse período de Natal, a profecia de Isaías a respeito do Messias que haveria de vir. E eu quero te convidar, junto comigo, fazer essa leitura. Eu vou projetar aqui para que a gente tenha uma única versão. A palavra do Senhor nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Meus amados irmãos, para que a gente possa entender a natureza desse texto, precisamos recordar como o povo de Deus vivenciava aqueles dias onde essa profecia chegou então a esses corações. O povo estava na iminência de ir para o exílio. Naquele momento, o reino do norte estava sendo fortemente ameaçado pela Assíria. As pessoas estavam com o coração temendo as guerras que estavam por vir, e diante de tamanha aflição vem essa promessa de que haveria um homem que exerceria um reinado diferente de todos os demais. Enquanto Israel padeceu nas mãos de muitos reis que se distanciaram do Senhor e agiam com violência, com incredulidade, idolatria e tantas outras coisas, o que foi levando esse povo a um cenário terrível de escuridão, de trevas, de se sentir perdido. Este povo agora recebe um anúncio que haveria de vir então um outro rei, alguém que poderia exercer aquilo que era o anseio de todos. Não sei se você recorda como foi a peregrinação de constituição de Israel, do povo judeu, mas sempre foi em pé de guerra, em conflitos, em dificuldades, em aflições. Parece que aquele povo nunca teve realmente um longo período de paz. Era o tempo inteiro guerras e guerras e guerras. E quando o povo começava a desfrutar de um período de calmaria, de um período confortável, naturalmente aquele povo se distanciava do Senhor. Parece que aquele povo só conseguia se voltar para Deus quando realmente estavam passando por aflições. E durante todo esse processo, para que eles tomassem posse da terra, foi a custas de luta, de guerra. E para permanecer na terra, para se perpetuar também às custas de muitas guerras e lutas. Porém, agora havia uma promessa de um novo rei. Na verdade, um rei que não viria já pronto como uma figura masculina formada, mas que viria então como um menino, como um filho que seria dado. E ele seria então o príncipe da paz. Imagine que um povo que só vivia em guerra, o que mais ansiavam era viver um tempo de tranquilidade e paz.
E nos nossos dias, talvez não seja tão diferente. Nos nossos dias, tudo que ansiamos é viver em paz. É viver em paz dentro de nossas casas, é viver em paz no ambiente de trabalho, é parar com os conflitos que existem no mundo, com as guerras. E quando nós olhamos para todo esse cenário, às vezes nós nos questionamos: o príncipe da paz não veio a esse mundo? Por que então desfrutamos de tantas guerras? Por que então há tantos conflitos e aflições no mundo? Por que tantas pessoas não encontram a paz? Porque a paz que Cristo Jesus veio operar neste mundo não era a paz que originalmente os judeus esperavam. Eles esperavam um líder político. Eles esperavam um grande general de guerra. Eles esperavam que Jesus colocasse ordem, paz, por meio de armas, de força. E não foi essa a revolução que Cristo Jesus veio fazer. Cristo Jesus, falando a respeito de si, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, ele falou que deixaria algo para a gente. Ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. É completamente diferente a paz que o Senhor tem para nos entregar. Completamente diferente. Ele conclui esse versículo nos convidando a não estar com o coração perturbado e não ter medo. A paz que Cristo Jesus veio operar neste mundo é a paz que põe em ordem as guerras interiores, as guerras do nosso coração, aquela paz que vem acompanhada de um preenchimento da nossa alma, do nosso espírito. Eu e você não precisamos mais ficar com essa lacuna, com essa angústia. O autor da carta de Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4, ele vai nos dizer assim a partir do versículo 1, de onde vêm as guerras que há dentre vós? Não vem das paixões que militam dentro de vós? Sabe por que o mundo vive em pé de guerra? Porque o nosso homem interior vive em guerra. O nosso homem interior vive conflitos existenciais, vive cobiças e inquietações que fazem com que ele haja de forma violenta, cruel, hostil. E aí a gente vai vivendo todo esse cenário que a gente vive. Porém, quando o príncipe da paz passa a reinar em nosso coração, nós começamos a desfrutar da paz que somente o Senhor pode nos dar. E a paz que o Senhor pode nos dar, ela é diferente justamente pelo fato de que eu posso estar em meio a uma guerra, a um turbilhão de problemas, cercado por inimigos e adversários, e mesmo assim estar em plena paz. Em plena paz. Talvez você tenha chegado aqui com um coração aflito, amargurado, vivendo uma série de dificuldades dentro da sua casa, até mesmo no seu ambiente de trabalho. E eu queria dizer para você que se o príncipe da paz passar a reinar na sua vida hoje, o cenário pode não mudar, mas você mudará completamente. E você perceberá que a sua paz independe das circunstâncias que te cercam. Independe completamente. E eu creio de verdade nessa paz. Eu creio no príncipe da paz. É por meio de Cristo Jesus que eu e você podemos obter a paz que esperamos. E olha só que contraponto. O rei mais famoso de Israel, o rei que todo mundo desejava que realmente permanecesse reinando em Israel, foi o rei Davi. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que o reinado dele seria perpétuo por meio de um seu descendente. O rei Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas enquanto rei, ele era um homem com as mãos sujas de sangue. E foi por isso que ele não pôde construir o templo do Senhor. Davi era o rei das guerras. E o povo ansiava então ter um rei que viesse nesse caráter messiânico, à semelhança de Davi,
e que pudesse promover toda a paz que o reino precisava diante de todas as afrontas que sofriam de seus adversários, a Assíria, os babilônicos posteriormente e tantos outros. Porém, o rei enviado a este mundo era um rei que não veio fazer guerra. Era um rei que veio estabelecer um reinado de paz. De paz. Cristo Jesus, o maior revolucionário que já pisou na face da terra, não precisou pegar em armas. Cristo Jesus, ao vir nesta terra, não precisou em nenhum momento medir forças com alguém. Simplesmente por meio de sua mansidão, do seu domínio próprio, por meio da sua palavra, ele revolucionou o mundo da sua época. E um mundo conflituoso. Cristo Jesus veio a este mundo no período do Império Romano. Um império cruel, hostil, o qual colocou ele na cruz do Calvário. E Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, mostrando que a vitória não era aquela que eu e você imaginávamos. Não era aquela que os judeus estavam esperando. A vitória de Cristo Jesus foi subsistindo em forma de Deus, não julgar por usurpação o fato de ser como Deus, mas esvaziar a si mesmo, tomar a forma de servo, ser obediente até a morte e morte de cruz. E realizando este ministério de se entregar voluntariamente, Cristo Jesus estabelece agora um reino de paz, porque a cruz não foi capaz de detê-lo, o sepulcro não foi capaz de segurá-lo. Cristo Jesus vive para todo sempre, e Ele reina entre nós. A paz que você procura, Ele tem para te dar. Ele veio inaugurar um novo tempo, e esse tempo já chegou. É possível no dia de hoje estar em plena paz. É possível desfrutar da paz que excede todo o entendimento, da paz que guarda o coração, da paz que guarda os pensamentos, em Cristo Jesus, o príncipe da paz. Talvez você tenha chegado nesse lugar com raiva, com sede de vingança, com sede de justiça, dizendo: pastor, eu não quero paz, eu quero contenda, eu quero guerra, eu quero resolver. Meu amado irmão, entrega a tua causa nas mãos do Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão plenamente satisfeitos. É o que nos diz as bem-aventuranças. Aquieta o teu coração. Deixa o príncipe da paz reinar. Deixa o príncipe da paz resolver os teus dilemas. A partir do momento em que nós permitimos que essa paz adentre o nosso coração, nós somos plenamente transformados. Plenamente transformados. Sabe, a figura que foi pintada para a gente neste texto de Isaías, é uma figura que me traz paz. Vocês sabem, eu sou pai recente, né? Minha filha tem 2 anos. E por mais que tenha choros, por mais que tenha algumas dificuldades, às vezes naqueles primeiros dias, não existe uma sensação de maior paz do que você estar segurando um bebê. Aqueles que são pais aqui talvez entendam melhor o que eu estou falando, talvez aqueles que são avós entendam mais ainda. Não existe um lugar de maior tranquilidade na casa de alguém do que o quarto do bebê. O cheiro é diferente, a iluminação, é tudo diferente no quarto do bebê. E por mais que o bebê seja agitado ou tenha qualquer dificuldade, a sensação é de bem-estar. Como pastor, a gente visita muitas famílias que acabam de receber um bebê. E a experiência de estar nessas casas, em meio a todo o caos que é o puerpério, em meio a todo o caos que é estar aprendendo a cuidar de uma criança, é sempre um ambiente de tanta paz. De tanta paz. E foi essa forma que Deus escolheu vir ao mundo.
um menino. Um menino nasceu. Um menino frágil, em meio a toda a violência e caos daquele mundo. Eu fico pensando, nos nossos dias já é tão difícil colocar um filho no mundo. Imagine você há 2000 anos atrás. Foi o momento em que Deus decidiu entrar de forma encarnada neste mundo. E quando Ele veio a este mundo como um menino, Ele foi ofertado a mim e a você, sendo o Filho de Deus. Foi entregue a nós como um presente do Senhor. E o texto vai nos dizer que estava sobre os seus ombros o governo. Cristo Jesus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina poderosamente sobre todos os fatos da história. Não existe nada que passe desapercebido ao Senhor. E por mais que você olhe em volta e diga: pastor, mas tem certeza? Olha tudo que está acontecendo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. O cumprimento das profecias que estamos meditando hoje é prova de que Ele é o Senhor da história e continua soberano sobre todo o período da história. 4 adjetivos foram atribuídos a Ele nesse texto: maravilhoso conselheiro, atestando que Ele é aquele que tem o poder não apenas de planejar, mas executar. Ele é o Senhor e Rei da história. Ele é o sábio. Ele é estabelecido como Deus forte. Deus forte. Numa sociedade politeísta com tantos deuses, onde as pessoas dedicavam a sua idolatria a cultuar deuses que poderiam fazer coisas específicas, mas não todas as coisas, vem o texto de Isaías nos apresentar um Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder, toda a força está em suas mãos. Ninguém se equipara ao nosso Deus, ninguém é como o Senhor. Às vezes nós pensamos que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e eles estão medindo forças. Oh, meu irmão, não tem comparação. Não tem comparação. Cristo Jesus é superior a toda e qualquer hoste espiritual. Ele reina soberanamente sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o meu Rei, esse é o meu Senhor, que reina soberano. Eu e você não temos o que temer. Eu e você não precisamos temer aquilo que pode nos fazer o homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se opor aos escolhidos do Senhor? Quem pode tentar acusação contra os escolhidos do Senhor? Deus está conosco. Cristo Jesus, o príncipe da paz, reina em nosso meio. A terceira expressão que é utilizada por Isaías é Pai eterno. Pai eterno. Eu e você podemos desfrutar das provisões e da proteção do Senhor pelos séculos dos séculos. O Senhor continua sendo Pai em todas as circunstâncias. O Senhor não é um pai que colocou um filho no mundo e sumiu devendo pensão. O Senhor é um Pai presente, é um Pai constante. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E por fim, aquilo que temos falado, Ele se estabelece como o príncipe da paz. O livro de Isaías, no capítulo 9, ele começa a descrever que, a partir do verso 2, o povo que vivia em trevas viu a luz brilhar. O povo que andava sobre a sombra da morte pôde contemplar essa manifestação.
Essa profecia que estava no versículo 1 se cumpriu em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 13, onde Deus faz com que a região onde Cristo Jesus veio a habitar se tornasse um lugar proeminente, um lugar que outrora estava sendo afligido pelos assírios. Eu creio de verdade num Deus que transforma todas as coisas. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma a terra arrasada num terreno fértil e abundante. Ele transforma as terras que foram desprezadas numa terra gloriosa, simplesmente por meio da sua presença. Cristo Jesus, o príncipe da paz, tem poder para transformar todas as coisas. E Ele tem poder para transformar a tristeza, o vazio do nosso coração em plena paz e alegria. E esse mesmo Cristo, que veio em forma humana, que celebramos nesse período o seu nascimento, reina soberanamente no dia de hoje. E te é ofertado para acabar com as guerras que residem em seu coração, para trazer a paz ao teu coração no dia de hoje. Você pode celebrar neste ano o melhor Natal da sua vida. O melhor Natal. Um Natal onde as trevas vão dar lugar à plena luz. A tristeza, a plena alegria. Ele pode transformar a tua vida no dia de hoje. Eu queria nesse momento te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Eu não sei o que é que você aguarda do Senhor. Eu não sei o que é que você espera. Talvez você esteja à semelhança daqueles judeus, aguardando um rei pomposo. Alguém que te faça prosperar, alguém que resolva teus pequenos problemas. Mas eu preciso te dizer que Cristo Jesus veio para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E para que você possa desfrutar de tudo isso, basta que no dia de hoje, você abra o coração dizendo: eu permito que o príncipe da paz reine na minha vida. Eu reconheço Cristo Jesus como meu Senhor. Se nessa noite, você tomar esta decisão de entregar a sua vida a Jesus, você vai desfrutar de uma paz que não se pode explicar. De uma paz que ultrapassa todo e qualquer limite, todo e qualquer entendimento. Cristo Jesus fez um convite. E o convite dele foi: venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor pode te aliviar no dia de hoje. Ele pode tirar esse fardo pesado que você tem carregado, pois Ele tem carregado em seus ombros todo o governo. Hoje você pode jogar sobre Ele e deixar Ele reinar, Ele governar sobre a tua vida. Se você deseja fazer isso, de olhos fechados, de cabeça baixa, de uma forma muito discreta, eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração e eu gostaria de orar por você. Se você deseja desfrutar dessa paz, entregando a sua vida ao Senhor, se reconciliando com Ele, coloca a mão no teu coração e repete comigo essa oração de entrega, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o príncipe da paz. Eu entrego a minha vida a Ti. Traz essa paz ao meu coração. No nome de Jesus. Amém. Se você repetiu essa oração com fé, entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele, eu queria orar por você. Eu queria orar por você.
para que você possa ter o melhor Natal da sua vida. Se você fez esse movimento, queria te convidar a levantar a sua mão. E eu queria orar por você. Alguém nesse lugar que reconhece Cristo Jesus como o príncipe da paz, o Senhor da sua vida, Deus te abençoe. Há mais alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida a esse Senhor e receber essa paz que excede todo entendimento, que orou com fé, repetindo essas palavras? Eu vi que algumas pessoas estavam com a mão em seu coração, estavam repetindo. E se você deseja tornar isso público, eu quero orar por você neste momento, selando esta decisão que você tomou no dia de hoje. Há mais alguém? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos falar com o Senhor? Deus de amor, sabemos que somente o Senhor pode trazer a paz que excede todo entendimento ao nosso coração. Aqueles que estão aqui hoje, ó Pai, vivendo em pé de guerra, aqueles que estão angustiados, aflitos, ansiosos, que neste momento, na autoridade do nome de Jesus, recebam a paz que excede todo entendimento e guarda coração e pensamentos. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a guerra. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo o cenário de contenda. E declaramos que em nossa casa reina o príncipe da paz. Declaramos que em nosso trabalho reina o príncipe da paz. Declaramos que em nossa vida reina o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. Ó Pai, é no nome de Jesus que te entregamos essas vidas. Amém e amém.